Respira, calma. Aos pouquinhos o City vai encontrando o caminho das vitórias, um pouco mais de calmaria depois de momentos tenebrosos, de muita tormenta, de muita crise. Depois de um mês de novembro muito ruim, o mês de dezembro então nem se fala, mas o City alcançou a segunda vitória consecutiva na Premier League e venceu o West Ham pelo placar de 4-1 no Etihad Stadium neste sábado, num jogo que foi 4-1, mas o placar não condiz o que foi o jogo, porque o West Ham produziu demais, teve muitas oportunidades. Foram 17 bolas finalizadas, sendo 4 no alvo, contra 10 o City. O City que aos pouquinhos vai ganhando um pouco mais de confiança nesse momento de retomada. É o fato do City poder voltar a vencer e ir buscando o quê? Buscar a vaga no G4 da Premier League. O City com 10 finalizações, sendo 7 no alvo. O City do Haaland, que voltou a marcar dentro do Etihad Stadium depois de 4 jogos de seca, indo agora a 16 gols no campeonato. Ele e Savinho, que chegou à 7ª assistência na temporada, sendo 4 delas para o camisa 9, o Haaland. O Savinho, que abriu o placar no lance que ele construiu, que ele finalizou, mas o chute desviou no Cufal e a bola morreu no fundo do gol do goleiro Areola aos 10 minutos. Uma pena, poderia ser o segundo gol seguido do Savinho com a camisa do Manchester City, mas valeu demais o empenho da dupla, que foi muito importante no jogo em si, né? O West Ham começou muito bem o jogo, é verdade. Os primeiros 10 minutos imprimindo uma forte pressão, Mohamed Kudus com uma boa oportunidade, chutando e assustando o goleiro Ortega, chute na rede pelo lado de fora, e aí vem o gol do Savinho, que foi anotado contra pelo desvio do Cufal, logo aos 10 minutos. E aí, pessoal, o West Ham seguiu criando, tá? Foi criando oportunidades, foi ali meio que se frustrando com as criações das jogadas. O Mohamed Kudus, o Paquetá, o Füllkrug e o Summerville sendo os principais homens de ataque. Já o Edson Álvares e o Souček fazendo a volância, mas o West Ham novamente se esbarrou com problemas defensivos, né? O Haaland fez o segundo gol aos 42 minutos do primeiro tempo, o segundo tempo veio, e aí, rapaziada, mais erros defensivos do West Ham, e aí um belo toque do Savinho pro toque do Haaland. O Haaland na cavadinha, recebendo o passe em profundidade do Savinho, ele havia dado o passe para o Haaland fazer de cabeça aos 42 e o Savinho dá um lindo passe para o Haaland fazer o terceiro gol. 3-0, tudo encaminhado. Depois entra substituições, Makati entra, o Kyle Walker também entrando, foi fazendo aqui algumas mudanças do Guardiola no time, e o West Ham, para variar, saindo errado de novo, num passe errado do Souček para o Edson Álvares, que o Kevin De Bruyne roubou e serviu muito bem o Phil Foden para fazer o gol dele. O segundo gol dele no campeonato inglês não é nem sombra do que foi na temporada passada. O Phil Foden, que foi craque da Premier League, o melhor jogador da temporada passada da Premier League, mas o Manchester City que, ó, respira, que é o mais importante nesse momento. E consegue fazer o quarto gol ali com nem 15 minutos de jogo, pessoal. E aí o Füllkrug, recebendo do Souček, fez ali aos 24 minutos o gol de honra do West Ham, que ainda teve bolas desperdiçadas, chances desperdiçadas do Paquetá. O Luiz Guilherme entrou no jogo no lugar do Mohamed Kudus, jogou 20 minutos da partida. Tem sido bastante interessante para o Luiz Guilherme ter ali mais rodagem, mas é o time do West Ham atolado na 13ª colocação, né, pessoal? E é mais uma goleada, né? Foi goleado pelo Liverpool, né? Tomou a goleada do Liverpool de 5-0. Aí agora vem essa goleada para o 4-1 e o Lopetegui vai ficando sob forte pressão, porque o West Ham vai conhecendo que a sua 9ª derrota no campeonato, são 24 gols marcados e 39 sofridos, tá? É uma das piores defesas, a segunda pior defesa, é a terceira, perdão, pior defesa do campeonato, só perderam para o Wolverhampton e para o Leicester.
o Leicester e o Wolverhampton têm as piores defesas, né? E também é claro que o Southampton também tem a pior defesa ali com 44 gols sofridos, ou seja, o West Ham é a quarta pior defesa do campeonato inglês atualmente. E o David Moyes, que era o técnico do West Ham na temporada passada, nos anos anteriores, estava assistindo a derrota direto do Etihad Stadium. E é claro que isso fica bastante complicado para o Roland Lopetegui, que não faz esse time reagir. No entanto, o West Ham não fez um jogo ruim, mas a defesa do West Ham novamente marcou muita bobeira e aí o City não desperdiçou. O Haaland voltou a marcar, como eu disse, depois de 4 jogos sem marcar dentro do Etihad Stadium. O Savinho indo muito bem e sendo titular, ganhando confiança. Teve perto de fazer esse gol, que eu daria para ele esse gol, tá? Foi um desvio, mas eu daria totalmente o gol para o Savinho. E o City aos pouquinhos vai o quê? Respirando, pessoal, que é o mais importante, né? O City precisa realmente ter esse momento de paz depois de tanta tormenta e agora vai encarar o Brentford que goleou, hein? O Southampton fora de casa por 5-0 com o Issa marcando e Belmont marcando 2 gols. Também tivemos o tropeço do Chelsea, hein? Contra o Crystal Palace 1-1. O Chelsea chegando a 4º jogo sem vencer. Situação do Chelsea bem complicada e o City vai tirando proveito disso para se aproximar dos times que estão ali no G4. E é claro que também tivemos a vitória do Aston Villa sobre o Leicester por 2-1. Tivemos o Bournemouth vencendo também o Everton e está no encalço do City ali na 7ª colocação com 33 pontos. O City foi a 34 com essa vitória, que é importante a gente mencionar. E é claro também o outro jogo que rolou foi o... Eu falei de Bournemouth 1, Everton 0, Crystal Palace 1, Chelsea 1 e o Southampton perdendo por 5-0 e o Aston Villa vencendo o Leicester por 2-1. Foram vários jogos agora ao meio-dia, mas o City conseguindo um resultado muito importante, pessoal. O City precisava vencer pela segunda vez seguida depois de 2 meses, pessoal. O City não vencia 2 partidas seguidas no Campeonato Inglês há mais de 2 meses. Nós estamos falando do mês de outubro. Então, assim, é uma situação bastante complicada que o City viveu, mesmo não sendo brilhante, mas os jogadores fazendo a diferença. Pontos negativos, a entrada do Gundogan muito mal, a entrada do Kyle Walker também muito mal, errando muito ali no lance do gol do Füllkrug, né? Não deixando espaço, estava jogando até de zagueiro, ele entrou no lugar do Ake e marcou bobeira. O Gundogan também muito disperso no jogo, entrando também durante a partida, mas uma vitória bastante importante para o Guardiola voltar a golear, voltar a vencer, mesmo não sendo brilhante, mas o City precisa o quê? Baixar um pouco a guarda, jogar como pode para somar resultados e ganhar moral. Essa que é a grande verdade, essa que é a grande intuição, né? Esse é o grande objetivo do City, né? Vencer os jogos independentemente de jogar bonito, nesse momento de instabilidade que o time se encontra, dessa falta de confiança. Bom para o Haaland que, bem servido, ele faz gol. Essa é a grande verdade. O Haaland não estava fazendo gols porque o meio de campo do City não vinha ajudando ele a servir bolas para que ele recebesse e fazer esse gol. E isso acabou sendo importante hoje. O Savinho foi um cara muito importante, servindo o Haaland 2 vezes e, claro, ele também ainda teve outras oportunidades, mas importante ele marcar esses 2 gols para não perder também o salário de vista na luta pela artilharia do campeonato inglês. Claro, com muita calma, com muita situação ainda para se resolver. É um City que vai ter ainda uma semaninha para treinar, para respirar, para encarar o Brentford no próximo jogo. É um jogo difícil. O Brentford vem de goleada agora, com essa goleada para cima do Southampton, e aos pouquinhos o time vai se encaixando, mas é claro que as ausências são muito sentidas, né? O Rúben Dias ainda fora, o
o Rodri fora da temporada, evidentemente, né? Mas tem algumas ausências sentidas desse time. O Jeremy Doku não participou do jogo de hoje também, mas é o City que precisa ter um pouco mais de calma e isso traz um pouco mais de paz e alívio. Começar o ano vencendo bem, independentemente se jogou bonito ou não, mas a questão que fica do City é os problemas defensivos. Novamente, o City sofrendo gols, é um City que ainda passa por muitas situações e vamos ver como que vai ser aí no andar, porque o Guardiola já precisou ali com 3-0 já dosar o elenco, tirar os jogadores titulares, botar os reservas, porque sabe que janeiro tem a reta final da Liga dos Campeões da primeira fase, precisa fazer resultado para conseguir um bom chaveamento ali nos playoffs para conseguir, né, a classificação para o mata-mata da Liga dos Campeões. É um ponto muito importante para o City também, que vai ter Copa da Inglaterra já nessa primeira quinzena de janeiro, evidentemente, mas é muito importante esse resultado para ganhar moral, e é isso. Voltar a vencer 2 jogos seguidos depois de 2 meses fazia tempo, né? Então é claro que isso também traz um pouco de confiança para o City nos próximos jogos, hein? Eu volto mais tarde para mais vídeos aqui. Vamos falar de Chelsea, vamos falar de Arsenal, vamos passar a régua aqui sobre a Premier League e trocar bastante ideia, mas é muito importante a gente dizer que o City venceu, apesar de não ter convencido tanto, mas é o alívio da torcida depois de ficar longos meses aí passando por uma crise sem vitórias. É importante, vamos seguindo e a gente fica de olho no City nas próximas partidas. Valeu, pessoal, um abraço, tamo junto, até mais. Tchau, tchau.